Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças ao nosso Deus. Meus amados irmãos, nós louvamos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede. Há mais uma noite na casa do Senhor, nós já aprendemos mais a palavra do Deus vivo. Graças ao nosso Deus. Nós estamos contemplando a presença dos nossos irmãos, nossas irmãs, que estão aqui nessa noite, nessa terça, para ouvir a voz do Espírito Santo. Graças a Deus. A Bíblia diz que quem ouvir a voz do Espírito Santo não deve endurecer o coração. Graças a Deus. Nós estamos apresentando já pela presença do nosso amigo Tarcísio, que está aqui conosco. Graças a Deus, você é muito bem-vindo aqui na comunidade cristã Nova Aliança. Querido, quantos trouxeram a Bíblia, digam amém. Quantos trouxeram a Bíblia, digam amém. Muito bem, abra sua Bíblia, por gentileza, sentado como os olhos estão. Hebreus capítulo de número 10, glória a Jesus. Versículo de número 19. Graças a nosso Deus, na presença também do nosso diácono, que não pode vir, pelos cultos, devido ao horário de trabalho. Graças ao nosso bom Deus. Nós estamos orando pela nossa irmã Lourdinha, também roga as nossas orações, nosso Miguel, nossa irmã religioso, nosso irmão Sena, também necessita das nossas orações, também do nosso novo ano e a sua criança. Graças ao nosso bom Deus, o marido da nossa irmã Glória também, que o Senhor possa estar com as mãos estendidas sobre o varão. Glória a Deus. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 19. Glórias ao nome de Jesus. Assim diz a palavra do Deus Todo-Poderoso. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Versículo 35 diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá na fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Quantos podem dizer amém? Amém! Muito bem. Amados irmãos, igreja do Senhor, nesse culto de doutrina, culto de ensino da palavra, nós queremos meditar junto com os amados irmãos sobre algo referente aos dias em que éramos e que estamos vivendo. E esses dias, como diz Jesus, hoje é culto de ensino, então abra a sua Bíblia, por gentileza,
no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24. Nós entendemos que os irmãos que são novos crentes ainda têm a dificuldade de encontrar os livros da Bíblia, por isso o telão está aí para auxiliar os nossos amados irmãos. Mateus, capítulo de número 24. Então, abra aí, Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 36. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Glória a Jesus. Quando nós falamos, irmãos, então, como já foi dito pelo diácono Adriano, acerca da volta de Jesus. E nós entendemos pelos sinais que hoje nós podemos ver a olhos nus, o dia da volta de Jesus está tão próximo que muitos serão aí desapercebidos e ficarão para provar da ira de Deus Todo-Poderoso. Por isso que quando nós lemos a epístola aos Hebreus, se os irmãos que a Bíblia sabem, Hebreus é uma epístola do qual cujo o autor não se sabe. Alguns atribuem a epístola a Paulo, outros atribuem a Apolo, outros a Barnabé e algumas outras pessoas do qual foram citadas. Hebreus é escrito no período, alguns dizem, da perseguição do imperador ali, Cláudio, na sua ira contra a igreja do Senhor e Salvador Jesus, e muitos irmãos judeus saíram dispersos, e essa dispersão alcançou alguns irmãos Roma, e assim o escritor escreve ali aos irmãos hebreus que se encontram, ou melhor, na Itália, alguns irmãos que estavam ali, o escritor escreve a esses irmãos. E quando nós identificamos, pois, a Bíblia, a epístola aos Hebreus, o capítulo de número 1 até os capítulos que precedem, nós vamos entender no capítulo de número 1, abra aí, Hebreus capítulo de número 1, nós vamos entender como esse escritor, que alguns até o promovem como um dos maiores pregadores da Bíblia, porque esse que escreveu causa de um conhecimento que é de espantar. E no capítulo número 1, ele já vai revelar para nós a superioridade de Jesus. Sim, porque Jesus, o escritor aos Hebreus, ele já nos deixa bem claro que anjos são seres grandes em poderio, mas o escritor aos Hebreus nos ensina que Jesus é maior do que todos os anjos. Acredita-se, em algumas igrejas até coloca-se uma cadeira, e supostamente é a cadeira do anjo Miguel, porque acreditam que o Miguel, o arcanjo Miguel, é um ser superior às classes angelicais. Mas ainda que Miguel, a Bíblia chama de um único arcanjo citado, se Miguel tem poder, se Miguel tem força, Jesus é superior a Miguel, Jesus é superior a todos os demais criaturas de Deus. No
capítulo de número 2, ele ainda diz que Jesus é superior aos sacerdotes. Capítulo 3, Jesus é superior a Moisés, ao pacto, e o escritor vem falando sobre a grandeza de Jesus. Por isso que nós entendemos, nós falamos na terça passada, irmão, e os irmãos têm que colocar isso no coração, como diz a Bíblia. O capítulo 1, ainda em Hebreus, o versículo número 1 é uma palavra, uma coisa muito importante para a igreja, que os irmãos não podem de forma alguma deixar passar despercebido. Por quê? Capítulo 1, versículo 1 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Glória a Deus. Por isso, irmão, que a Bíblia, segundo o próprio escritor de Deus, nos ensina, Deus fala conosco pelo seu Filho Jesus, porque Jesus é a palavra. Agora escute, irmão, ainda nesses últimos dias, infelizmente, muitos crentes deixam de ser orientados pela Bíblia Sagrada e buscam a ser orientados por experiências sobrenaturais, e são pessoas que vivem uma vida bem vista aos nossos olhos, uma vida confusa. Ele não tem firmeza nem na fé dele, nem naquilo que ele até profere. Ele não sabe se ele crê na Bíblia, ele não sabe se ele não crê, ele não sabe se quem é Deus, ele não sabe se Deus de fato está no controle, se Deus não está no controle. Por quê? Porque ele não estuda a Bíblia. Mas o crente que é a Bíblia, irmão, ele não é de forma alguma levado por nenhum vento. Por quê? Porque ele está firme, aos pés dele está na rocha, e a rocha chama Jesus. Mas quando nós chegamos no capítulo número 10, e olha os versículos 20, o escritor vai nos ensinar algo que nós queremos compartilhar com os irmãos, algo que a igreja, por muitas das vezes, esquece do que aquele que prometeu. Ele não mente, ele não falha, ele não tarda, ele abre, ele fecha, ele abate, ele exalta, ele chama, ele levanta, ele coloca, ele tira. O dono da obra, ele nunca está ausente. Amém, igreja? Por isso que ele diz assim, no versículo número 19: irmãos, tendo pois ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Irmão, sabe que entrar no santuário era privilégio no antigo pacto só dos sacerdotes. E olha, irmão, no local ali chamado Santo dos Santos, era uma vez só no ano. Aquilo simbolizava que um homem, uma vez no ano, adentrava lá no Santo dos Santos, ou seja, para estar na presença de Deus, falando com Deus, e assim apresentando as suas falhas e as falhas da congregação. Só o homem tinha um privilégio. Mas quando Jesus coloca a sua vida nas mãos do Pai, e Jesus diz: Pai, está consumado, entrego nas tuas mãos o meu espírito, a Bíblia diz que o véu se rasga, e Jesus está dizendo assim: agora você e eu já podemos entrar na presença do Deus Todo-Poderoso. Porque estar na presença de Deus é a coisa melhor e mais satisfatória que o ser humano pode assim galgar. Quando ele fala no versículo de número 22, cheguemos com verdadeiro coração em ter a certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água. Irmão, vamos falar algumas coisas concernentes da fé, porque o texto nos dá pelo menos 3 coisas que chamam aqui a atenção, que é concernente à fé,
concernente à esperança e concernente à paciência. E diante de tudo isso, nós queremos mostrar algumas coisas para os irmãos acerca da perseverança e da fé e também da paciência. Vamos falar da perseverança, porque nesses últimos dias que precedem a volta de Jesus, o que está faltando é perseverança. Sim ou não? Os irmãos começam num gás, começam assim, parecendo que vai, sabe que vai chegar. É o chamado, muitos irmãos, escuta o que eu estou falando, não todos, mas grande parte é o chamado cavalo paraguaio. Por que cavalo paraguaio? Nos páreos das corridas de cavalos, os cavalos paraguaios são os cavalos que eles arrancam bem, mas eles nunca chegam em primeiro. Muitos crentes têm sido assim, até começa bem, mas não chega. Por que não chega? Porque falta perseverança. Amém, igreja? Na primeira luta, já abre o bico. Na primeira prova, já desanima. No primeiro, sabe, as ondas da ria, já renuncia. E nós precisamos entender que quando o escritor, ele diz assim para nós, no versículo de número 23, ele diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Irmão, abra sua Bíblia, por gentileza. Abra sua Bíblia, por gentileza, na Epístola aos Coríntios, olha o que nós já falamos aqui terça-feira passada, segunda aos Coríntios, no capítulo número 4, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 16. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 16. Assim diz a Bíblia Sagrada: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Aí o versículo 17 diz assim, porque a nossa leve, mas pastor, passando uma luta, eu não aguento mais. Escuta, escritor aos Coríntios, o nome dele é Paulo, é o famoso Saulo de Tarso. E quando ele diz assim, leve com momentânea tribulação, ele não está falando porque ele não viveu. Porque quando nós abrimos a Bíblia, vamos ver um pouquinho aqui do testemunho do nosso pastor Paulo. Um pouquinho aqui do testemunho de Paulo, quando nós vemos a sua epístola, segundo aí aos Coríntios, capítulo número 11. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 24. Como que este homem, ele diz assim, leve e momentâneo. Aí talvez você diz assim, ele diz isso porque ele não está passando o que eu estou passando. Paulo fala isso porque Paulo não passou. A luta que eu estou passando, ninguém passa. Porque quando nós já falamos aqui, muitos crentes quando passam luta, num mundo de 8 ou mais bilhões de pessoas, quando o crente, alguns crentes entram numa luta, ele acredita que a luta dele é a maior dentre 8 bilhões de pessoas. Aí Paulo diz assim, segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24: recebi dos judeus, o versículo 23, versículo 23. Sou ministro de Cristo, falo como homem fora de mim, eu ainda mais. Aí ele começa, em trabalhos, muito mais. Pastor, eu estou cansado. Aí Paulo diz, em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que todos eles, ou melhor, mais do que eles. Em prisões,
em perigo de morte. Muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. Vai somar para tu ver o quanto açoite esse eu tomou. 3 vezes fui açoitado com varas. Eita. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Ô Paulo, e na igreja que o senhor pastoreava tinha isso? Como é o nome do negócio? Falsos irmãos. Na igreja de Paulo tinha um negócio chamado falsos irmãos. O irmão lá, não sei o que, não dá isso, não vou porque não sei o que, porque o irmão lá fez aquilo outro. Falsos irmãos você vai encontrar em todo lugar que você caminhar. Isso é um menino, porque na igreja tem fulano que é assim, Beltrano que é assim. Você pensou que igreja evangélica é igreja feita de anjos? Você imagina que quando se converte, o homem, o ser humano agora passa a não errar mais? Você está equivocado, filho. Continuamos sendo pecadores, mas só que pelo sangue de Jesus, o Espírito Santo habita em nós, e o Espírito Santo dá o poder de controlar o nosso impulso pecaminoso. Mas isso não nos isenta de errar. Então na igreja do apóstolo Paulo tinha falsos irmãos. E Paulo passou por isso, passei. E o que mais, Paulo? Versículo 17: em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Aí ele diz assim: ó, além das coisas exteriores, olha, escute bem: chicotada, pedrada, naufrágio, tudo isso, ele diz assim: ó, isso aqui é exterior. Agora, escute, irmão, olha o tanto de coisas que Paulo cita, flagelos que Paulo já citou. Aí ele diz assim: ó, eu sei que essa leve e momentânea tribulação. Amém, igreja? Aí você imagina que o que você está passando é o quê? Aí sabe qual é o problema? É porque você não persevera. Você precisa aprender o que é perseverança. Quando Deus permite uma batalha, quando Deus permite uma luta, é porque Deus está já preparando uma grande vitória. Como é que tu quer receber vitória se tu não tiver luta? Como é que tu quer ser aprimorado? Eu tenho uma fé. Opa, eu sou uma pessoa de fé. Eu vivo de fé enquanto não houver luta. Paulo está dizendo assim, ó. Aí ele vai dizer assim, ó, versículo de número 28. Além das coisas exteriores, Paulo chama por isso de exterior. Aí ele me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Amém, meu Deus? Amém. Paulo vai dizer, se você passar uma, Paulo diz que você tem mais. Se você tem problema, Paulo diz assim, ó, muito mais. Mas Paulo diz assim uma coisa que ele vai, voltemos aqui no capítulo 4, no versículo de número 17, porque ele vai dizer assim:
Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Amém, igreja? Amém. Tudo que você está passando, olha o que é que Paulo está ensinando para nós aqui, ó. É a nossa leve e momentânea tribulação produz. As empreendedoras estão trabalhando com produtividade. Você que é um funcionário, você sabe que as empresas trabalham com produtividade. Funcionário que não produz, logo é descartado. Aí, o que nós percebemos na igreja de Jesus são crentes improdutivos. Aleluia. Não produz. Por quê? Porque se fica em uma posição desfavorável, e não é porque o Deus que ele serve não poderia resolver a situação. O problema é que porque ele foge da luta, ele não persevera quando Deus está provando. Aí Paulo diz assim: não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas que se não vê, porque as que se vê são temporais e as que se não vê são eternas. Amém, igreja? Por isso você precisa perseverar, porque as coisas que Deus tem preparado para você são eternas. Mas e como é, pastor, que nós podemos perseverar? Primeiro, você precisa lembrar do que a Bíblia ensina sobre o passado. Hebreus capítulo de número 12. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo de número 11. Hebreus capítulo de número 11. Escute. Não é o teu passado de flagelo, o teu passado sem Deus, não. Mas é o passado daqueles que nos dão exemplo de que na perseverança deles Deus o exaltou. Por isso, se você quer ser exaltado, espera, persevera, porque Deus vai com certeza exaltar. Aí, Hebreus capítulo 11, versículo de número 33. Hebreus capítulo 11, versículo de número 33. Diz assim: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escravos e açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espadas, andaram vestidos de pele de ovelhas e cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Aí o versículo 39 diz: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Por quê? Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Quanto diz amém? Amém. Escute, irmão, olha só. Leia de novo Hebreus capítulo 11 e me diz uma coisa. Faz uma reflexão na tua vida. Se compara com esses que Hebreus capítulo 11 está citando: pedrejado, cerrado, tentado, morto a fio de espada. O que você precisa aprender é que para você perseverar, você precisa lembrar destas pessoas que estão aqui na Bíblia e fala alto ao nosso coração, dizendo assim: se eles venceram, você também
qual foi o final? Exaltado. Amém, igreja? Então você precisa perseverar. Segundo, primeiro, para você perseverar, você começa a relembrar o que a Bíblia ensina sobre essas pessoas. Segundo, para você perseverar, você precisa saber que temos uma herança bem melhor e maior do que as nossas tribulações. Amém, igreja? Então, escuta uma coisa, eu já falei, eu vou só repetir. Se você acha que a sua luta é grande, maior é o que Deus tem preparado para você. Melhor, é por isso que Isaías, né? Livro do profeta Isaías, capítulo de número 55, né? Eita, Isaías capítulo 55, o versículo de número 8. Isaías capítulo 55, versículo de número 8. Assim diz o Senhor: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, escuta uma coisa: se você passa por muita luta, muito mais tem Deus para você que persevera. Glória a Deus. Terceira coisa, para nós perseverarmos, o que é preciso? Olha, irmão, perseverança tem a ver com manter a confiança. Você mantém a confiança em Jesus? Ou como que é a sua perspectiva de confiança? Vamos lá, olha o que a Bíblia nos ensina aqui. Louvado seja o nome de Jesus, no Evangelho segundo escreveu Marcos. Aleluia. Evangelho segundo escreveu Marcos. Você precisa continuar crendo de que o Deus que você serve é o Deus que opera maravilhas no meio do seu povo. Marcos capítulo 6. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6. Glórias ao nome de Jesus. Assim diz a palavra do Senhor, a partir do versículo de número 45, vai nos ensinar que Jesus vai andar por cima do mar. Glória a Deus. A Bíblia diz assim, versículo de número 46: e tendo-nos despedido, foi ao monte para orar. Queridos, uma coisa que vai fazer você perseverar é sempre a oração. E sobrevindo a tarde, estava um barco no meio do mar, e eles só se em terra, e vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário. Aí nós já queremos dizer para os irmãos que os ventos que são contrários não são para te derribar, é só para Jesus operar milagre na sua vida, e você não precisa se desesperar. Muito bem, Jesus viu que eles estavam fatigados e que os ventos eram contrários. Perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Vamos ver na ótica de Mateus. Mateus capítulo de número 14, versículo de número 22. A ótica de Mateus, ela é interessante também, porque diz assim, Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, é a mesma passagem, só que os evangelhos sinóticos, um é isso, um escreve de uma forma, o outro acrescenta
é para nós ficarmos mais sabedor dos acontecimentos. A partir do versículo 22, mas diz assim, o versículo 25: mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do mar, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Versículo 30. Mas, sentindo o vento forte, escutou. Pastor, como é que eu percebi? Mantendo a confiança. Amém, igreja? Amém. Eu vou perguntar de novo: você mantém a confiança em Jesus? Até quando está ainda a tua confiança? Porque o problema de Adão é que os crentes confiam em Jesus até os olhos dele, que são os meus e os teus olhos, são totalmente limitados. A confiança que nós temos em Jesus é até onde nós entendemos. Aí, quando passa nós não entender mais, não podemos mais ver, aí a nossa confiança vai terminando. Por exemplo, camarada está com dívidas a pagar, mas ele viu que o saldo do banco dele, que isso é quase um milagre, está positivo. Então aparece até que ele começa a confiar de fato que é Jesus que está provendo, porque ele tem um saldo positivo. Mas quando ele começa a ver que vai passar cartão, manda Pix, passa cartão, manda Pix, aí o saldo começa a desaparecer, e na última hora do dia que ele foi ver o saldo que era positivo, já não está mais tão positivo, aí parece que a confiança dele começa a terminar. Então em quem você estava confiando? É em Jesus ou na sua provisão? Porque quando acaba o meu recurso, entra Jesus com o seu milagre. Eu vou repetir: aquela mulher no fundo do sangue, ela tinha recurso e ela até tinha condição, mas quando o recurso acabou, aí ela foi buscar ninguém. Glória a Deus. Porque enquanto ela tinha dinheiro, eu não sei se ela já tinha ouvido falar de Jesus, eu não sei. A Bíblia não diz, eu não quero. Eu não sei se ela já tinha ouvido falar, mas difícil era não ter ouvido falar. Porque Jesus, a Bíblia diz que cada sinal que ele fazia, e a sua fama percorria por toda a parte. Creio, que a mulher, sim, de fato, já poderia ter ouvido falar de Jesus, mas ela tem recurso. Confiança está em quem? Confiança está em quem? Você é crente, irmão. E quando as coisas estão bem, você eu confio em Jesus, sabe? Jesus está provendo todas as necessidades, porque eu confio em Jesus. Aí quando acaba a provisão, aí você se desespera. Então, de fato, você confia em Jesus. Pedro diz assim: Senhor, olha aí, versículo 25, né? Vendo caminhar sobre o mar, assustado, dizendo: é um fantasma, ele está com medo. Jesus falou, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Aí Jesus disse: vem. Aí Pedro desceu do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Versículo 30, mais. E esse mais aí, com essa vírgula aí, somos nós, irmão. Esse mais com essa vírgula, somos nós. Nós confiamos, Pedro confiava, nós confiamos até, a Bíblia diz, mas sentindo o vento, mas sentindo o vento, escuta,
Jesus envia uma palavra: vem. Agora escute, irmão, para Pedro ir, ele precisou sentir. Ele teve. E ele pula do barco, e ele vai até, ele está indo até Jesus. Só que agora vai dizer: sentindo o vento. O sentimento de Pedro acabou sucumbindo à fé de Pedro. Aí você, nessa noite, você tem a opção: ou você confia, ou você sente alguma coisa. Porque se você confiar, você vai chegar até onde Jesus determinou. Mas se você ficar sempre o tempo todo querendo sentir, você vai parar no meio do caminho. Pedro estava indo, confiando, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva. Amém? Vou repetir: quando ele ouve a voz de Jesus, ele não foi pelo sentimento, ele foi pela fé. Mas sentindo ele o vento forte, começou a afundar. Sabe por que muita gente não persevera de água plena? Porque não vive de fé, vive de sentimento. É por isso que você vê muito crente naufragando na fé, crentes sentimentais, crentes que de fato o externo é que dita a fé que ele tem. Mas se você, querido, de fato vive pela fé, se você sentir o vento forte, você vai dizer: o vento de fato eu estou sentindo que é forte, mas o Deus que falou comigo é muito mais forte. O vento, sabe, irmão, você pode até estar sentindo medo, mas o Deus que você serve é aquele que fala assim: ó, não tenhais medo, porque sou eu. Então, se você deixar o medo te engolir, você não vai viver o milagre de Deus, você vai sucumbir. Pedro confiava mais até certo momento, e você confia até qual momento? Amém, igreja? Amém. Então, para você perseverar, o que você precisa fazer? Você precisa, de fato, desejar. Você precisa ter fome. Você precisa ter sede de viver as promessas de Deus. Amém, igreja? Sabe por que Abraão recebe um filho ali prometido? Porque Abraão perseverava, porque Abraão começou a acreditar, Abraão começou a almejar, Abraão começou a querer ver a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Mesmo depois de passar 40 anos, ele almejava, ele dizia: não, Deus prometeu, ele vai me dar um filho. E quando aquele menino nasce, eu creio que Abraão abre um sorriso no rosto, e Abraão começa a dizer: por isso que eu perseverei, porque o Deus que me prometeu, ele é fiel para cumprir. Então você precisa perseverar. Para de ficar sempre, irmão, sabe, com mimimi. Ou época de crente chorão, ou época de crentes sentimentais. Por isso que é uma geração que não consegue ver milagres, porque chora demais. Não é chorar nos pés de Jesus, porque se fosse chorar nos pés de Jesus, é chorar por conta da situação, porque ele não consegue se ver vitorioso. E Jesus está dizendo assim: para com isso, Pedro, para de sentir. Eu estou dizendo que você vai chegar. Quando eu vim para esse Goiás, em 2010, 2011, eu fui para a cidade de Jataí. Acabou-se o contrato, voltei para o Juazeiro, Bahia. Depois de Juazeiro, vim para Mineiros, uma proposta de emprego. Eu vim todo alegre. Sabe por quê, irmão? No Jataí, eu
pregador levantou e disse: você aí, negão. Aí o negão, eu, né? Falei: negão, é você mesmo, negão. E tentava, mas era outro negão, mais negão que. Aí é vocês dois negão. Aí nós se levantamos. E o pregador disse assim: olha, escuta, assim diz o Senhor, Deus trouxe vocês para essas terras duelas, para abençoar vocês, não só espiritualmente, mas vai abençoar vocês materialmente. Aí eu, que de bobo não deu nada, agarrei naquela promessa e disse: ninguém tira, ninguém taxa, essa promessa é só minha. Sabe, galera? Algum irmão até tentou pegar e sair daqui que a promessa é minha. E segurei a promessa. Aí eu estou lá no Mineiros agora, pensando: agora vai cumprir a promessa. Eita, Jesus, eu vou começar a prosperar. De repente só viu: eu estava mentindo. Em momento algum, Deus, aí Deus, não, você está demitido. Tudo bem, mas se a promessa, porque para você perseverar, você precisa almejar a promessa. Você tem que focar a promessa. Você não tem que focar o caminho que vai chegar até a promessa. Aí eu fiquei pensando: tá bom, demitido? Eu peguei aquele aviso prévio. E aí eu fui mostrar quem podia resolver a situação. Não era o dono da empresa, não. Eu fui falar com o dono do mundo. Eu cheguei diante dele e falei: Senhor, a tua promessa era prosperidade. Eu estou aqui fazendo a tua obra, não deixei de evangelizar, não deixei de pregar, não deixei de fazer nada da tua obra, e o Senhor fez uma promessa, e eu peguei a promessa, acredito que é minha, então eu creio que o Senhor vai abrir a porta antes desse aviso prévio terminar. Aleluia. Aí eu estou trabalhando ali, lá em cima, serviço do alto, com medo de cair naquele negócio, porque os andames iam para um campo para o outro, e eu com medo, e eu lá em cima dizia: Senhor, mas a tua promessa eu creio. De repente, quando eu trabalhei 2 dias, primeiro dia, eu estava com medo, lá em cima de Deus, a promessa é que é prosperidade. Aí no segundo dia, eu disse: Deus, hoje é sexta-feira, e a promessa é prosperidade. Cadê a promessa? Aí quando eu desço lá, o telefone liga. Vamos sim, Jesus, sim? Sim? Aqui é da empresa tal. Nós estamos com o seu currículo na mão. O senhor tem interesse em vir a essa cidade? Eu falei: quem mais quer sou eu. Aí ele falou assim: então assim, o senhor pode estar aqui era sexta, o senhor pode estar aqui na segunda-feira? Eu disse: claro que eu posso, eu vou de jegue, eu vou em cima do camelo, eu vou a pé, mas eu chego nessa outra cidade. Por quê? Porque eu acreditava na promessa. Aleluia. Cheguei em Chapadão do Céu, 2012. Cidade abençoada é essa. Galguei, trabalhei, Deus nos deu condição, compramos um moto, construímos uma casa, compramos um carro. Aí depois, sabe, parecia que estava bom. Aí alguém disse: ele está demitido. Mas a tua promessa é que eu vou prosperar. Em momento algum eu vou morrer. Eu peguei de novo o aviso prévio e fui falar de novo com o nome de tudo. Falei: Senhor, está vendo isso aqui de novo? Isso aqui é um negócio chamado aviso prévio. Então, eu tenho 30 dias. Senhor, antes dos 30 dias, eu creio que o Senhor vai abrir uma porta, e eu creio que eu vou permanecer, porque a tua promessa não vai cair por terra. Eu estou aqui com o aviso prévio na mão, eu vou numa empresa. Se você tem problema, você vai ficar na sua casa deitado com a rede e vai achar que vai acontecer negativo. Você tem que arregaçar as mangas e tem que ir para a luta. Amém, igreja? Aí eu fui numa empresa que disseram: fui na outra, não vamos contratar não. Aí eu fui numa terceira dizendo assim: vamos contratar. Se vamos contratar uma promessa, eu disse: eu vou acreditar que essa promessa é minha. Aí eu conversei com o proprietário. Aí nós nos dizemos 30 dias depois, eu encontro ele de novo. 30 dias. Aí ele diz assim: eu encontrei ele e falou assim: você está trabalhando? Eu falei: por enquanto eu vou trabalhar em servente de pedreiro. Mas
perseverança. O problema dos crentes é porque não perseveram. Tem a promessa, mas falha em perseverar. Então, essa outra palavra, você fique tranquilo. Somente persevere, porque Deus vai honrar a sua fé. Quantos podem dizer amém?